Alô, alô! Galera, Mob Dick Show de hoje é de responsa, é com um advogado que eu aprendi a gostar e respeitar quando eu conheci ele em São Paulo, na Cultive, numa aula que a gente deu lá, acho que foi na primeira reunião da Cultive. Foi muito bacana. Eu logo vi que ele era um camarada que eu tinha que começar a seguir e ouvir o que ele tem a dizer. Salve, salve, Eric Torquato. É isso aí, Dick. Obrigado pelo convite. Bom revê-lo. Infelizmente, nesse tempo esquisito que a gente está vivendo, onde está cada um num canto, você aí no seu cantinho em Xerém, eu aqui no meu, em Bauru, mas certamente em breve estaremos juntos de novo na caminhada. Muito bom estar contigo novamente. Um abraço. O Eric é o cara que, se eu não me engano, é o que mais tirou gente da cadeia por ganja nesse país. Que isso, que isso. Tem muita gente na caminhada, mas de fato eu já tive muita sorte em ajudar bastante gente. E a gente comemora muito toda vez que você publica as boas notícias e a gente fica muito triste de saber que a gente vive nesse país em que você tem que usar os seus esforços para tirar alguém que não está cometendo um crime na cadeia, né? É verdade, Dick. Infelizmente, nem tudo são flores, né? Tem prensado também. Tem prensado também, mofado, que é pior. Mas a gente, quando dá sorte, né? Porque é muito difícil lutar com esse sistema, contra esse sistema de moer gente, que é o sistema carcerário brasileiro, né? É uma máquina de triturar a carne humana e implacável. Mas cada vitória eu comemoro mesmo, porque é uma vida que a gente consegue salvar. Esse, pelo menos, é o meu sentimento. E atrás dessa vida, muitas outras, porque quando uma pessoa vai presa, toda a família sofre os efeitos secundários daquela pena, né? O efeito da pena nunca é sentida por uma pessoa só na figura do apenado. Tem toda uma família por trás que sofre e verdadeiramente é punida junto. Então, cada vitória é motivo de muita comemoração. Mas, como eu disse, nem tudo são flores. Tem muita gente que ainda precisa desse socorro. E eu, pelo menos, estou trabalhando muito para ajudar aqueles que me procuraram. E, infelizmente, por conta de uma conduta, como você bem disse, que não deveria ser considerada crime, até porque a Constituição assim garante esse posicionamento. É bom lembrar sempre que tem um recurso extraordinário parado lá no Supremo Tribunal Federal, que está discutindo exatamente isso, a conduta daquele que consome, porta, cultiva substância entorpecente. E temos 3 votos favoráveis ao entendimento de que não é crime, que é inconstitucional uma lei que pretende punir aquele que pratica qualquer das condutas relacionadas ao porte para consumo. É, você falou bem a questão de tipificar como crime ou não. Crime é uma palavra que se usa, né? Que é, assim, o significado de crime é quando você faz mal a outra pessoa, não é isso? O ato de fumar, consumir, plantar, você não está fazendo mal à sociedade, não está fazendo mal a uma pessoa, você não está roubando ninguém, enfim, você não está sacaneando ninguém quando você fuma. Você está perfeito na sua visão, e essa visão ela encontra uma explicação doutrinária. O crime, aos olhos das teorias que buscam explicar, né, a teoria do crime, a teoria do delito, é uma conduta humana. Portanto, um animal não comete um crime. Então, ela é sempre uma conduta humana. Uma conduta humana que lese, que traga lesão a um bem jurídico protegido, tutelado. Esse bem jurídico, ele tanto pode ser um bem jurídico lesividade de outra pessoa, por exemplo, a integridade física, a honra, a imagem, a dignidade, como pode ser um bem jurídico abstrato, como o perigo de calamidade pública ou de epidemia
ou de envenenamento de reservatório de água, porque aí você não tem um sujeito titular específico daquele direito que está sendo lesionado, né? Até mesmo o próprio crime ambiental, você não está fazendo mal a uma pessoa determinável, mas você está fazendo mal a um bem jurídico que é de interesse notoriamente público de uma coletividade e que merece ser protegido pelo Estado. Você está fazendo mal à coletividade. A coletividade de uma forma indeterminada, quer dizer, não está fazendo mal a Direta ou mim, indiretamente, ou você estará. levando perigo, exatamente. Eu, por exemplo, estragar ali a linha férrea, os passageiros ou o cargueiro pode vir a causar um acidente e isso ferir, prejudicar, causar lesão, causar dano, enfim. Isso tudo você não está determinando quem realmente está sendo, além do maquinista, óbvio, mas você não está determinando a pessoa que está sendo prejudicada, mas ali tem um valor naquela conduta que merece ser tutelada pelo Estado, que merece ser protegido. Então, daí o perigo de destruir uma linha férrea. E de que forma fumar maconha faz isso? Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber por quê. Qual é a lesão que causa no ato de portar e consumir uma substância entorpecente? Eu não vou nem definir, ficar parado aqui na questão da maconha, porque a gente tem que olhar o crime, ele é feito de forma genérica. Uma conduta, a mesma conduta, ela tem que ser ilícita para A e para B. Então, o cara que fuma maconha, ele está praticando uma conduta de em se entorpecer. Portanto, essa conduta de se entorpecer, ela não pode ser criminosa para A e para B ela ser permitida. Por exemplo, o cara que fuma cigarro, né? O cara que bebe álcool. Então, quer dizer, é a mesma conduta do ponto de vista científico. Ele está se entorpecendo, ele está ingerindo uma substância entorpecente. E está fazendo alguma coisa consigo mesmo. Não está fazendo alguma coisa com outrem. Exatamente. Ele tá ingerindo uma substância química, são diferentes entre si, ok, mas no fundo, do ponto de vista científico, é uma substância química estranha ao organismo que causa uma alteração metabólica, uma alteração do cognitivo, do comportamento, do equilíbrio, da memória. Todas as substâncias causam um efeito. Todas. O açúcar, o café, o cigarro, né? O O arroz, o feijão, chamate, a o arroz, o carne, tudo. feijão. Mas aí a gente tem que separar o que é meramente entorpecente daquilo que também serve como alimento, né? Enfim, daí a gente separa as substâncias, porém, elas causam algum tipo de alteração no organismo. E tem a categoria das substâncias entorpecentes. Nessa categoria de substâncias entorpecentes, a gente costuma classificar como drogas. E dentro dessa categoria drogas, a gente costuma dividi-la em drogas lícitas e drogas ilícitas. Qual o critério? Há quem estude, há quem diga que o critério é econômico, histórico, cultural, né, político. Porém, do ponto de vista da política criminal, esses critérios não podem ser suficientes para pegar um cidadão e jogar numa carceragem, É muito numa masmorra. subjetivo para ser uma lei. É muito autoritário, é muito uma determinação legal com base no autoritarismo de quem define o que é lícito e o que é ilícito. É totalmente sem parâmetro democrático essa definição, né? Se eu tentar me suicidar e não conseguir, eu vou preso? Pega nada, a não ser que você cause perigo para outra pessoa ou perturbe a ordem pública. Aí o crime não é de tentativa de suicídio, percebe? É Não de é o perigo com a perturbação de própria ordem vida. pública. Exatamente, é porque você interferiu na ordem pública, você interferiu no sossego de outra pessoa, no perigo, levou a perigo outra pessoa. Mas em relação ao seu próprio corpo, aí a gente entra na figura do bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado quando agredido, né, na conduta do usuário? A meu ver, o bem jurídico agredido é o dele próprio, é a própria integridade física dele que está sendo abalada, seja no pulmão, seja no rim, seja no fígado, seja no cérebro, não importa, é a integridade física dele que está sendo abalada. E isso ele pode fazer. Eu posso furar a orelha, fazer quantos buracos eu quiser na cara, eu posso botar piercing no nariz, eu posso dividir minha língua no meio, eu posso doar um rim para alguém que eu quiser doar. Tudo isso é lesão corporal
que eu estou consentindo que se faça. Eu posso ir lutar boxe e deixar o cara esmurrar meu rosto até de ficar desconfigurado. Eu posso correr num carro de Fórmula 1 e bater a 300 por hora e virar carne moída, e não tem problema, porque é a minha integridade física que eu estou colocando em risco com o meu próprio consentimento. Para mim, isso é que causa uma indignação muito grande, porque quando eu estou fazendo as coisas para mim, comigo, ninguém tem nada com isso, porra. Aí há quem diga que para fundamentar a lei, diz que é o seguinte: a lei de drogas, a lei 11.343, protege a saúde pública. Olha, primeiro eu quero que alguém me explique o que é esse raio de saúde pública. O que se pretende é evitar que uma coletividade esteja em risco, tá? Certo. Como seria o crime de epidemia, tá? Só que ao circular, ao colocar essas drogas em circulação, você não passa perto do tijolo de maconha e fica doente. Você não, a não ser que tenha uma conduta individual direcionada a um fim específico de ir lá e consumir aquela substância. Mas aí é um ato de vontade teu, ainda que seja um ato de vontade de um grupo de pessoas, a saúde individual de cada uma dessas pessoas não equivale a dizer que aquilo é uma saúde pública. Não, é um coletivo de saúdes individuais que estão caminhando para o abismo, que seja, mas continuam sendo saúdes individuais. Tá? Saúde pública, na minha opinião, em relação a esse conceito, é a aglomeração durante a epidemia. Aí você está colocando a saúde pública em risco, porque eu que não quero me aglomerar estão me colocando em risco pelo fato de estarem se aglomerando. Então, eles estão prejudicando, sim, uma noção de saúde pública. Agora, a circulação de droga na sociedade, ela não coloca a saúde pública em risco, ela coloca saúdes individuais em risco. Mas saúde individual, como a gente falou aqui, é disponível. A pessoa dispõe da própria saúde. Se fosse assim, a gente deveria fechar o McDonald's, porque tem algo que prejudique mais a saúde de alguém que comer batata frita, Não podia vender Coca-Cola. Coca-Cola. Entendeu? A gente deveria começar a fiscalizar todo tipo de automóvel que polui o ambiente, seja ele com maior, a não ser os elétricos, todos eles poluem, né? Todos eles causam um nível de poluição. Aqui em São Paulo tem a restrição das placas de carros para diminuir o engarrafamento, mas alguém já parou para se perguntar no nível de poluição que isso ocasiona? Alguém pensa em proibir o combustível fóssil no mundo para proteger a saúde pública? Porque eu não tô aqui consentindo em respirar fumaça que não seja a que eu queira eu mesmo produzir, né? Mas, do ponto de vista, então, da lei de drogas, a circulação de droga na nossa sociedade não põe em risco a saúde pública. Talvez agrave o risco daqueles indivíduos que optem por usar droga, mas aí é o âmbito da liberdade individual, como é o âmbito da liberdade individual, aquele cara que deseja pular da Pedra da Gávea vestido de macacão, né, com asa, e passa raspando na pedra. Alguém vai lá proibir aquele cara de fazer isso? Tem uns que bate com a cara na pedra e vira pizza, mas os outros não, chega lá de paraquedas e vão fazer de novo. Mas daí falar que você está proibido porque é arriscado, não pode. Então, quando eu me coloco em risco, quando eu pratico uma conduta consciente, deliberada, de forma a me colocar em risco, eu estou fazendo autonomia da minha liberdade Eu, individual. adulto, cidadão, responsável. Exatamente. Eu não posso pegar e pilotar um avião entorpecido, colocar a coletividade em risco, ou pilotar um automóvel, ou daí o Estado entra. Daí o Estado entra. Agora aqui no sossego do meu lar, no âmbito familiar, no meu momento de lazer, enfim, né? A lesão? Qual é a lesão? Aí a gente parte do ponto de vista do crime, a tipificação do crime. Uma conduta humana dirigida a um fim específico que prejudique bem jurídico alheio. Ou seja, não precisa ser só a pessoa, é o bem jurídico alheio. O bem jurídico não é meu. Ao portar e consumir drogas, eu não estou ferindo nenhum bem jurídico que não seja o meu próprio. Quando é que você começou a se ligar que você tinha que entrar para esse universo de direito? Dick, é uma história boa. Não sei se você sabe, né? Eu nasci na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, na década de 80.
Então, uma infância pobre, uma infância como é a realidade de muitos jovens hoje, moradores de periferia. E no início da minha adolescência, eu percebi que havia um perigo que rondava a a minha galera, que era o perigo de ser classificado, ser reconhecido como usuário de drogas. E esse perigo era um perigo de vida, não pela droga, mas porque naquela época, e ainda hoje existem, a figura dos grupos de extermínio na Baixada Fluminense, né. E o grupo de extermínio chegou a colocar um cartaz com uma lista de nomes daquela galera que eu conheci, que eu nasci, fui criado, marcado para morrer, porque, enfim, estavam começando a cometer pequenos delitos. Pequenos delitos seriam esses: fumar maconha, pichar muro e alguns até envolvidos em alguns pequenos furtos, porque é isso, né? Infância pobre, conflito de classe, você começa a querer se afirmar na sociedade, sem amparo social, sem apoio da família muitas das vezes, vivendo na rua. Realmente é uma receita perfeita para você, no auge da tua adolescência, começar a trilhar caminhos perigosos. Enfim, a solução criada pela sociedade daquela época da minha região foi o grupo de extermínio botar uma placa com uma relação de nomes, jovens de 14, 13, 15 anos, que estavam se aventurando na vida, uns de forma bem arriscada, marcados para morrer. E assim foi feito, muitos morreram. Eu, nessa época, eu me mantinha do lado daqueles que tinham medo de se envolver com qualquer conduta dessa natureza que pudesse me colocar como alvo. Só que, aos 17 anos, um pouco mais velho, um primo meu me chama para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá em Seropédica. E chegando lá, eu vi outro mundo, né, Dick? Eu vi aquela playboyzada bonita, gente, pô, galera bonita, né? Menina bonita, homem bonito, todo mundo bonito, afinal de contas, todo mundo uma classe média, né? Quem entrava na faculdade naquela época não tinha ProUni, nem, enfim. E todo mundo consumindo como se fosse glamuroso, naquela festa, naquela farra toda de festa universitária, no meio da rural, um ambiente de aprazível, de contato com a natureza. E eu vi que, pela primeira vez, o consumo de maconha estava desvinculado do risco da criminalização. Eu nem sabia essa palavra na época, né? Eu sabia que era o risco de ser confundido como vagabundo, né? De ser marcado para morrer. Eram pessoas que, para mim, eram inteligentes, estavam ali estudando na universidade. Eu nem até então não tinha noção de que a universidade era um ambiente que eu pudesse também procurar trilhar. Mas aí eu me encantei com aquela realidade de troca de ideias, de papo cabeça, de visão de futuro e de uma visão libertária de mundo. E eu falei: eu quero essa vida para mim também", né. E aí eu busquei estudar, procurar uma universidade. Meu primeiro estágio foi a faculdade de História, na formação de professores da UERJ, lá em São Gonçalo. Saía de Nova Iguaçu e ia para São Gonçalo. E até então eu tive um grande desejo de fazer direito. Quando eu cheguei na faculdade de direito, eu vi que o preconceito falou muito mais alto do que qualquer acolhimento que eu esperava receber. E logo fui taxado de maconheiro, porque eu tinha dreads, que eu tinha acabado de vir da faculdade de História. Então eu tinha dreads, né, periférico, traços, de pessoa de uma classe social mais baixa, né, porque a gente traz essas marcas no corpo. E eu vi que eu era maconheiro mesmo, eu era usuário. Eu vi que eu ia ter um caminho difícil pela frente. Muitas das vezes, muita gente me falou: "Olha, com essa imagem vai ser difícil você arrumar trabalho no direito. O direito é uma, né, o direito é classista, né? Como é que você vai ser contratado assim, com essa imagem?" E o meu apelido na faculdade era Bob. Eu falei: "Porra, fudeu então, né? O que que eu faço, né?" Aí eu caí naquela pressão psicológica. Na primeira semana eu tirei os dreads. Falei: "Não, tem que parar com essa imagem, pô", porque afinal de contas eu era a esperança da família, eu precisava ascender. Aquela faculdade ali era a esperança de dar uma vida melhor para Qual meus foi a faculdade que você cursou? na UERJ.
A UERJ? Isso, no Maracanã. E aí eu comecei a tentar me encaixar, sabe, na caixinha, para poder entrar no mercado. Eu cortei o cabelo, eu fiz o que eu podia fazer, fui trabalhar num grande escritório e, enfim, não me encontrei. E lá naquele grande escritório eu trabalhava defendendo um grande capital, uma grande empresa de telefonia. E às vezes eu via, eu sabia que a empresa estava errada. E do outro lado do balcão, na parte que estava demandando, tinha um senhor pobre, aposentado, sabe? E a empresa estava ali pagando grande escritório, grandes advogados para destruir e massacrar aquele senhor na sala de audiência, sabendo que aquela empresa estava errada. Eu não me encontrei nesse mundo do direito corporativista, né, das grandes corporações, de discutir o direito do ponto de vista patrimonial. Aí eu tive um grande professor na primeira aula de direito penal e eu vi que era esse o caminho que eu queria seguir. É o grande mestre, grande inspiração, o professor Nilo Batista. Ah, quem fez o meu HC. Exatamente. O professor Nilo Batista é um mestre, é uma inspiração, e eu lembro que ele entrou na sala de aula e ele falou que ele voltou da aula na UERJ porque ele queria construir novas mentes a partir da visão dele, uma visão crítica, e eu aprendi muito com ele e comecei a ver, Ricardo, que todo aquele processo de vida de criminalização da pobreza, de perseguição, de grupo de extermínio, de perigo de o simples fato de você ser confundido com um usuário de drogas, de você ser morto numa periferia, o fato de eu ter me sentido seguro num ambiente de classe média, numa universidade, num ambiente mais elitizado, o fato de eu ter sentido aquela sensação de segurança mesmo estando perto de algo ilícito, ao ponto de considerar o consumo de maconha algo normal dentro daquele ambiente. E esse era um mundo paralelo, né? Porque eu vinha de uma realidade onde eu morava que era uma sentença de morte. E aí, nas aulas do Nilo Batista, eu entendi que tudo isso era fruto, Ricardo, do processo do sistema penal brasileiro. E o sistema penal brasileiro é uma opção política que regula o direito penal brasileiro. Ele é legislado, o sistema penal brasileiro é decidido a partir de decisões políticas. Então, eu vi que a ciência do direito penal explicava aquela realidade que eu tinha vivido na prática, de exclusão social, de estigmatização, de seletividade penal, onde o rico, o branco, tem carta branca para fazer determinadas condutas que, aos olhos da lei, é criminosa, enquanto o pobre, o preto, o favelado, se comete aquela conduta. Um sistema penal subterrâneo vai lá e executa uma pena de morte que não existe, mas que na prática é aplicada, e tudo isso, às vezes, no tribunal é legitimado. Então, tudo isso, aos olhos da ciência do direito, na academia, sentado no banco da academia, lendo os livros, eu comecei a ver que tinha um olhar científico que explicava isso tudo. O campo da criminologia, a professora Vera Malaguti, esposa do professor Nilo Batista. Então, tudo isso começou a fazer um sentido para mim, e não fazia mais sentido eu defender, sabe, aquela empresa de telefonia que estava litigando contra um senhor aposentado que estava certo e pagando rios de dinheiro para não ter uma condenação justa, que seria justa. Que seria de migalhas para a companhia, né? De migalha. A companhia gasta mais dinheiro pagando o advogado do que pagando a indenização que seria condenado. Então, mas só como ela pratica aquela ilegalidade em massa, ela não pode deixar uma condenação, porque senão vira precedente para todas as outras. Aí, no volume, cria um prejuízo. Então, ela prefere gastar 500 mil pagando um advogado do que R$ 2.000 de indenização. Porque esses R$ 2.000 de indenização, como ela comete um crime contra o consumidor, contra uma coletividade inteira, isso pode gerar uma bola de neve de milhões. Então, entende a lógica do capital? A lógica do capital era essa, e eu não queria fazer parte disso, eu não me sentia bem fazendo parte disso. Por outro lado, quando eu estudava a cadeira do direito penal crítico, a cadeira da criminologia, eu via que aquilo dali talvez pudesse servir a outros que não tiveram a mesma chance que eu, como diz a música do Racionais, talvez eu seja o cara que defende o pobre no tribunal. E aí eu me vi com essa inclinação profissional. E a política de drogas
começou a fazer total sentido para mim, do ponto de vista que, primeiro, eu era um dos alvos, né, sempre fui, por ser usuário, e via que era extremamente injusta e era a principal ferramenta, o principal mecanismo desse sistema, né, de política criminal utilizado para massacrar o pobre, para selecionar aquela parcela da população a ser triturada no sistema penal carcerário brasileiro. Através da Política Nacional de Drogas, que o Estado brasileiro faz a maior covardia hoje cometida contra a sua população. Eu acho que a proibição ela gera, ela fabrica esses males que são o narcotráfico, o encarceramento, a corrupção. Tráfico de armas, tráfico Nossa, de armas, vai, olha, fala. lavagem de dinheiro, a lavagem de dinheiro, o tráfico de armas, porque não teria tráfico de armas se não tivesse uma guerra. Como você tem uma guerra, essa guerra tem que ser abastecida com armamento. Então você tem uma mesma fábrica de armas produzindo 2 vezes mais o necessário para a segurança pública. Por quê? Porque se a segurança pública ganhar, acaba a guerra, acaba o comércio de arma. Então ela tem que produzir a mesma quantidade que ela produz para a segurança pública, ela tem que produzir também para a criminalidade, porque tem que ter equilíbrio para a guerra continuar. Se um ficar mais forte que o outro, a guerra acaba. E se a guerra acaba, é ruim para os negócios. Foda ouvir você, porque as coisas A fazem arma sai sentido. a arma sai pela porta da frente para o Estado e pela porta dos fundos Pro crime. para a criminalidade, para o crime. Mas a fábrica é a mesma. Se você pegar uma apreensão de armas, você vai ver que a fábrica é a mesma que fabricou para a polícia. Por isso que precisa de um advogado que entenda como é que funciona, porque você chega lá e bota o dedo na ferida. Olha, meu, tá errado por causa disso, disso, disso. Se eu sou uma pessoa ignorante como sou, e eu vou falar pro cara, não, eu tava fumando sim, mas e da onde você pegou? Ah, eu às vezes pego um pouquinho de um, de outro, a gente divide, aí já vira traficante. O dia que eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Eu nunca falei para ninguém. Mas na minha adolescência, essa coisa de ter que ir buscar, né, maconha, sempre foi muito perigoso, muito perigoso. Eu morava na Baixada Fluminense e eu tinha que ir até a Avenida Brasil, a favela mais perto, mais próximo, comprar e voltar. Uma certa vez, eu peguei uma carona com um amigo e falei, olha, vamos lá. E aí eu ia na favela de Parada de Lucas, que é ali no começo da Avenida Brasil, como quem vem de Nova Iguaçu. Enfim, precisava comprar, né? Então, ia lá. No caminho, eu já ia observando para ver se tinha dura na volta, porque a pista de subida e de descida. Ele me deixava na passarela, na pista de subida, era o tempo dele fazer o contorno no viaduto e já me encontrar na passarela voltando, porque eu subia a passarela igual um relâmpago, um raio, era o tempo dele ir no retorno e voltar, a gente sabia até a velocidade média que ele precisava fazer, era coisa de 70 por hora, porque senão havia o desencontro. Se chegasse lá na boca, tivesse uma fila muito grande, havia o desencontro. Então eu tinha que chegar, era missão impossível, né? Foi tipo missão perigo, tudo cronometrado. Então era o tempo dele ir voltar naquela velocidade média já pré-estabelecida, esse caminho feito várias vezes para estudar, para não ficar parado ali esperando muito tempo, porque é dar bobeira na porta da favela. Enfim, foi feito tudo certinho, fui lá, voltei, peguei e tal. E aquela tensão, entrei no carro e vamos voltando para casa, tudo legal. Sobe o viaduto, desce uma blitz que não sei de onde surgiu, porque eu tinha passado ali há 7 minutos e não tinha nada. Uma blitz com um monte de carro da polícia, um monte de carro da polícia. E só passava um de cada vez. Eu falei, meu Deus do céu. E eu tinha 150 gramas de maconha, porque é aquela história, você compra para não precisar voltar tão cedo. E era barato naquela época, era R$ 30, 50 gramas, um tijolão, não sei o que, aquele prensado horroroso. Mas enfim, estava lá. E aquela blitz que eu falei, meu Deus do céu. Aí você para, pobre, favelado, porque Baixada Fluminense é favela, pobre, favelado,
17 anos para 18 anos, com 150 gramas de maconha, é cadeia. Ia ficar lá 2 anos, pelo menos, porque ainda era menor de idade, mas ia ficar lá pelo menos 2 anos, até meus 18, 21 anos. Até meus 20, 21 anos. E meu amigo já era maior de idade, estava dirigindo ele, então, corrupção de menor e cadeia, tráfico, não tem jeito. A gente passou, não fomos parados, passamos. Naquele dia, Dick, naquele dia, eu vi a minha vida uma nova chance. Eu não estaria aqui hoje conversando, muito provavelmente, com você, se o policial tivesse decidido me parar. Porque eu teria rodado. Eu teria rodado. A minha vida poderia ter mudado. Eu talvez nem vivo, talvez estaria, porque vai saber o que ia acontecer comigo depois de entrar no sistema penal, depois de entrar como um curso tipificado por uma lei da lei de drogas, como uma conduta análoga de traficante, que é a ato infracional quando é menor de idade, ato infracional análogo ao tráfico. Entende a gravidade que é essa lei? Entende a gravidade que é essa lei? Quantos destinos essa lei destrói? Ela poderia ter destruído o meu destino. Ironicamente, a lei de drogas me trouxe até aqui, porque foi a partir dela que eu me especializei, que eu trabalho hoje, justamente combatendo essa criminalização em massa que ela comete contra todos nós, todos os dias. Porque eu fui um sobrevivente desse sistema de criminalização da juventude pobre periférica. Por sorte, Por sorte, por sorte, por sorte. você conseguiu hoje estar aqui sendo um advogado. Quer dizer, imagina se por causa de 150 gramas de Que era, bagulho. que era o cotado para passar um mês, porque eu não queria ficar voltando lá toda hora. E hoje, agora, enquanto a gente está aqui, quem está assistindo esse vídeo em casa, e enquanto a gente está aqui conversando, quantos não estão sendo parados? Eu passei. Quantos não estão sendo parados? Entende? A covardia que é. Quantos futuros estão sendo interrompidos agora, nesse momento? Quantos? Quando eu tinha, tipo, 19 anos, Eric, eu fazia Hair, a peça Hair. Eu não tinha dread, eu tinha cachos. Em 1970. E a gente estava voltando do teatro numa Kombi, cheio de cabeludos, dirigindo a Kombi o saxofonista que já morreu, chamado Pestana, indo para o Baixo Leblon, comer uma pizza depois do teatro. Meu irmão, Blitz, Visconde de Albuquerque, Blitz. Tem aquele canal no meio, desce todo mundo, revistou todo mundo, não achou nada. Mas o Pestana, o condutor da Kombi, abriu a carteira de documentos dele e falou assim: carteira de motorista, carteira de identidade, CPF, flagrante, jogou o flagrante no canal. Aí o cara olhou e viu aquele baseado boiando. Cara, levou um tapa na orelha. Subimos na Kombi e fomos embora. Essa é a realidade. Se fosse, provavelmente, um pretinho descendo do morro, esse tapa na orelha jogava o pretinho dentro do canal e ele ia ter que buscar o flagrante. Pode Entende? crer. Qual foi o caso mais escabroso que você já resolveu? Olha, Ricardo, foram muitos. Foram muitos. É difícil lembrar, mas eu tenho um que mora no meu coração. Um casal, tá? Tinha uma filha de 12 anos, cultivador. Ele com espino, prótese na coluna. Ela, a esposa, dependente química, tá? Álcool e outras drogas. E ele tinha 4 pezinhos, porque ele queria fazer o óleo, tanto para a coluna dele,
como para a esposa, para ver se tirava um pouco daquela ansiedade do álcool e de outras drogas. A polícia bateu uma denúncia anônima, bateu na casa dele, e ele ficou preso 9 dias. Quando eu cheguei no caso, ele e ela estavam presos há 9 dias, indiciados por tráfico, numa área de periferia aqui de São Paulo. Esse caso eu fiquei assim, falei, não pode ser, não posso deixar isso acontecer. Aí no 11º dia eu consegui a liberdade dos dois. Eles ficaram 12 dias presos. E, enfim, como ele tinha toda a documentação da internação dela, várias internações por consumo de álcool, enfim, outras drogas. Ele, por sua vez, prótese na coluna, né? Enfim, todo cheio de dor na coluna, todo cheio de tratamento, cirurgia, indicação para remédio forte. Aí eu falei, não, isso aqui é um caso claro de cultivo para fins medicinal, né? Porque e era real, a finalidade era essa. E a gente conseguiu demonstrar na defesa que era um caso típico de finalidade medicinal. A juíza desclassificou a acusação de tráfico e colocou ele como usuário, e ela deu uma condenação de usuário. Aí olha que loucura, ela condenou ele na pena do usuário, que é a pena da admoestação verbal. Aí ela ficava advertindo ele a admoestação verbal é uma figura de pena que é prevista para os usuários, quando são condenados. E é um puxão de orelha que o juiz dá, para te advertir dos efeitos nocivos do consumo da Mas droga. quantos puxões de orelha? Ela te chama e fica torrando o seu saco vários meses? Ela faz um sermão ali, é um sermão que ela te dá. Só ali. Isso, só ali. Mas olha só que loucura, Ricardo. Ele provou que a finalidade era medicinal. Tinha laudo, receita, tudo. E aí a juíza tinha que adverti-lo do risco de consumir aquela substância. Substância essa que ele tinha autorização e orientação médica para consumir. Olha que loucura. Olha que loucura. E aí, assim foi feito. E aí, logo depois dessa pena, ele em liberdade, esse puxão de orelha sem sentido, eu entrei com a HC, com a habeas corpus, porque eles precisavam da planta, eles precisam, até hoje eles precisam. E aí eu e outros amigos que me ajudaram, né, os amigos aqui da Reforma, de São Paulo, que Você entraram é no da caso. Reforma? Sou da Reforma. Olha que legal. E aí nós entramos com habeas corpus para esse casal, e hoje a mesma juíza que mandou prender, mandou soltar, mandou desclassificar do tráfico para o usuário, puxou a orelha dizendo que fazia mal consumir maconha, teve que dar um habeas corpus para que eles pudessem cultivar. Só que antes dela dar o habeas corpus, ela disse que ela não era competente para dar o habeas corpus. Ela, não sou competente para ver essa matéria. Aí ela mandou para a Justiça Federal. E a Justiça Federal falou, não, também não é com a gente, é com a doutora mesmo. Aí ficou um juiz jogando para o outro. O que foi feito? O processo foi até o STJ em Brasília, para o ministro do STJ dizer quem é que era a competência para analisar o caso. Aí o ministro do STJ falou, não, doutora, é com a senhora mesmo, a primeira juíza. É com a senhora mesmo. Aí ela teve que matar no peito e chutar pro gol e deu o habeas corpus pro casal. Foi uma vitória, assim, que eu me toca muito no coração. Né? Suada, foi uma militância estratégica que eu já tinha em mente desde o início, ainda não acabou, porque, enfim, posso adiantar aqui que aquela primeira condenação como usuário, ainda que seja para fins de admoestação verbal, um puxão de orelha, tira a primariedade. Tira a primariedade. Então, a gente vai entrar com uma revisão criminal para tirar a primeira condenação e aí fechar esse processo com placa de ouro para pendurar na parede, porque foi do cárcere para o céu. Bonito, bonito, bonito. Vem cá, Éric. E como é que funciona essa história da reforma, hein? Como é que chega, o cara vai chegar para pedir um habeas corpus? Então,
A Reforma é uma associação, tá, de advogados e juristas, é um coletivo, portanto, que busca lutar pela mudança da política de drogas no Brasil, por meio de práticas como acesso à justiça, compartilhamento de conhecimento, formação de novos profissionais para trabalhar nessa área. Muito importante essa parte aí da reforma. Profissionais da área têm curso, a reforma qualifica vocês, ensina vocês como é que trabalha nessa área. Porque muitas vezes o cara vai procurar um advogado e o advogado não tem a menor ideia do que seja providenciar um habeas corpus, mas de olho na sua carteira, ele vai falar assim, não, 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 claro, deixa comigo. Então você tem que procurar um advogado que seja do ramo. Reforma, Eric, Emílio, Ricardo Nemer e tem mais várias. Se eu não me engano, se eu não estou esquecendo ninguém, são uns 24 advogados. Se eu não me engano, se eu não estou esquecendo ninguém. Eu preciso me atualizar, talvez. São 24 ou 26 advogados no Brasil inteiro. Eu não vou falar o nome de todos, porque aquele que eu esquecer, eu não vou esquecer, mas, enfim, sabe como é que é a nossa memória, né? Eu não esqueço de ninguém, conheço todos, são meus amigos, mas No Brasil inteiro, então, tem no gente Brasil da inteiro. reforma. Porém, quem quiser saber do seu estado, quem é o profissional mais próximo, entra no nosso perfil do Instagram e lá tem um destaque de quem somos, de onde atuamos, dividido por estado. É @Rede Reforma. Exato. E aí, por meio dessa promoção de acesso à justiça, Ricardo, os advogados da reforma são procurados, né? E eles atuam profissionalmente, cada um atua profissionalmente. E a reforma, como instituição, ela atua de forma pro bono em alguns casos, aqueles casos de extrema necessidade. Sim, quando a pessoa não tem condição, quando é realmente um problema. Exatamente, e que a gente vê, é claro, não temos condições de atender a todos que nos procuram, mas a gente procura colocar numa ordem de prioridade e também de possibilidade, né? Oportunidade, necessidade e possibilidade de atuar. Tem a oportunidade, tem a necessidade, tem a possibilidade. E aí, dentro dessa lógica, a gente estabelece um critério de ordem de prioridade e de possibilidades e procura atender. Agora, muito maconheiro de classe média fala assim, eu vou tirar um habeas corpus, mas não quer botar a mão no bolso. E advogado vive, né, dos seus, como é que chama, honorários, entendeu? É assim que ele bota o leite em casa. Então, tem que ter um certo cuidado quando for procurar alguém pro bono. Tem que ter realmente a necessidade desse pro bono. Não é chegar e falar, vocês não são, entendeu? E o nego já chega, inclusive, de dedo na cara, né, meu? Exato, exatamente, Ricardo. E a gente já enfrentou muito disso. Primeira coisa, o advogado, ele, por uma questão ética, ele não pode trabalhar de graça ou com honorário que seja aviltante à função da advocacia. Nós temos uma tabela da OAB Tem que, uma tabela. se a gente não segue a tabela, é uma falta disciplinar, ética disciplinar. Na tabela não é vinculativa, a gente pode cobrar mais, dependendo, pode até ali, diante da condição do cliente, cobrar menos, mas você não pode fazer disso uma prática de aviltar a função da advocacia. Se você for denunciado por ser um advogado que pratica honorários aviltantes, você pode até responder um conselho disciplinar por conta disso. Claro que dentro da realidade do cliente a coisa muda. A Fernanda Montenegro tem uma frase, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender, né? Exatamente. A única coisa que eu tenho para vender é meu trabalho como advogado. E às vezes a pessoa fala assim: eu só tenho uma pergunta para te fazer. Então, mas é justamente para responder essa pergunta que eu cobro. Quando você vai no médico, você fala assim: doutor, eu estou com uma dor aqui, eu só tenho uma pergunta para dizer, para perguntar: preciso operar?
ele vai te cobrar a consulta, né? Todo mundo Claro. paga a consulta do médico, a não ser que vá no SUS. Aí você tem a defensoria pública para fazer quantas perguntas você quiser. Mas a consulta com o advogado também é paga, porque isso também é trabalho. Ele teve que estudar muito para saber responder você. E essa resposta, se não for certa, você pode fazer tomar uma decisão que vai botar um patrimônio seu em risco, a tua liberdade, a tua vida. Então, quer dizer, aquela pergunta tem um valor, né? Não é só uma pergunta. Então, é isso. O trabalho do advogado é muito difícil você mensurar e quantificar, porque ele não tem um preço, mas tem um valor. Ele tem um valor e esse valor, muitas das vezes, realmente não é reconhecido. Mas, graças a tudo que há de bom, eu não posso reclamar, eu tenho sido muito reconhecido no meu trabalho, e isso eu agradeço muito a todos que confiaram em mim. Você é foda, não vem não, cara. Você é foda, você é um cara que inspira confiança, você é um cara que a gente olha pra você, tem uma aura limpa. Você é um advogado que qualquer um pediu pra Deus. Então eu queria que você contasse e fizesse o jabazinho costumeiro, dizendo quando é que a pessoa te encontra, como é que faz para entrar em contato com você, aonde são os... Você sabe, Dick, eu não posso fazer propaganda. Esse, aliás, é um dos impedimentos éticos do advogado. O advogado ele não pode anunciar o trabalho dele fazendo propaganda, me contrate, coisa parecida, não. Ou promoção, como eu já vi, pague uma consulta médica, ganhe uma consulta com advogado grátis. Já vi coisa Ah, assim, para fazer habeas corpus. Tipo de coisa, não é uma prática mercantil. A minha atuação tem um ônus público, eu tenho uma função pública de promoção da justiça como operador do direito. Agora, eu fico muito feliz em compartilhar conhecimento. Eu acho que essa é uma das funções nossa, de quem trabalha com direito, é promover o conhecimento. você tem um canal de informação no YouTube, alguma coisa? Eu tenho meu Instagram, é No meu único Instagram? canal. Eu não me dou muito bem não sei, na verdade, mexer com tecnologia. Eu tenho meu Instagram, que eu tento me esforçar para deixar minimamente apresentável, que é @erictorquatoadvogado. E por lá a gente troca ideia, eu divido conhecimento, faço publicações e as pessoas acabam também virando amigas, entrando ali no bate-papo, enfim. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, Eric. Imagina, Realmente Diego, muito foi um prazer. obrigado. E assim como quem não quer nada, me diga aqui, para quem ou para o que você liga o foda-se? A opinião dos outros. Foda-se a opinião dos outros. Você tem que estar convicto das suas verdades. E tem uma imagem muito simbólica, que é uma imagem provavelmente do período nazista, em que todo mundo está fazendo aquela saudação nazista e apenas uma pessoa não de mão para baixo. E imagina se aquela pessoa fosse levar em conta a opinião dos outros. Gente, esse foi o Mob Dick Show de hoje. Não perca o da semana que vem. Você não tem a menor ideia de quem vai aparecer. E ó, foda-se.